E a gente do esporte, um grande abraço. Eu sou Edson Matoso, a partir de agora no canal 14, o É Pra Valer. Dia 16 de maio de 2025, é o programa de número 85, aqui no 14. Gente, tem Paysandu e Goiás, você lembra desse jogo? Aquele da aposta do Penta, ô papão. Ontem não deu para eu ficar aqui, que eu queria resenhar com o meu querido MacGyver, não deu. Mas dá de 2-0 de novo, perde pelos mesmos motivos. Coitadinho, o Luizinho, até, eu gosto do Luizinho, não dá, é melhor ficar calado mesmo. É melhor, tem coisas que a gente calado ainda está errado, né? Às vezes calado a gente ainda está errado, né? Porque dá de 2-0, 39 minutos, aí eu faço aquilo e os caras chegam perto. Não, porque 2-0, sabe, seu Edson Matoso, é um resultado muito perigoso. Perigoso para quem está pegando de 2-0, que pode tomar o terceiro. Todo mundo tem a sua forma de pensar. Eu também tenho a minha, dá licença. Eu sou um livre pensador, pô. Se eu não tiver direito de pensar e expor, primeiro porque eu não estou ofendendo ninguém. Mas a lógica é essa, eu estou dando de 2-0, a probabilidade de eu fazer 3-0 é maior do que eu pegar de 3-2, pô. Ou não é, professor? Agora, se eu recuar, né? Se eu me afrouxar, se eu vacilar, se eu ficar olhando a banda passar, aí os caras veem lona. Esse é que é o problema. Mas tem Goiás. O Goiás é tão bom, ainda mais é que aí que tá na liderança. Aí é que é melhor, né, papão? Bora pra cima, fiel, tem que... Espera aí um pouquinho, deixa para essa aqui que é bem aberta, esparramada assim. Torcedor fiel bicolor. Mais do que nunca o Paysandu precisa do seu apoio. Porque a gente aplaudir, ser amigo só na vitória é fácil. E não é essa. Você sabe por que é fiel? Vem pra cá de novo. Eu conheço essa história de fiel. Eu fui repórter de Tuna, eu não comecei como narrador e na cabine não, e nem dando pitaco aqui. Eu comecei conhecendo o príncipe do futebol, goleiro bicampeão do mundo, craques do Brasil e do mundo, tá entendendo? Rei Dadá e Companhia Limitada. Foi assim, Negão Botora, Bira e outros tantos aqui. Rosemiro, Uri Geller, um bando de fera, Giovanni, todo esse pessoal, conheci desde Piquichito, jogando em Remo, Paysandu, Tuna, vindo de time. Então a gente lidou com craques do futebol. Esse ano, eu não sei o que essa geração vai festejar daqui a 20 anos, os craques do futebol do Pará. Não vai ter. O Cadu, que entrou no segundo tempo, o Rossi, craque do campeonato pelo camisa 13, daqui a pouco eu vou mostrar a seleção do ano. Mas, infelizmente, temos bons jogadores de fora, mas precisamos de jogador local. Só fala isso, falo. Enquanto o Pará não voltar a defender os seus jogadores, é só me mandar embora que eu saio de uma vez. É uma vergonha, um gigante como esse aí. Calma, Matoso, a federação está vindo, valorizando o futebol aí. Ah, tá. Então tá bom, mas que é uma vergonha, é. Tá certo? Então eu vou dizer para vocês, o time do Paysandu Esporte Clube precisa retomar. E a Fiel, esse nome Fiel, não foi porque imitou o Corinthians, não. Mas era mais ou menos na mesma época. O Corinthians passou uns 20 anos sem ganhar título, não ganhava jogo do Santos, era uma vergonha. Aí ficou a Fiel corintiana. Aqui, nos anos 70, o Paysandu apanhou muito do Remo. E eu testemunhei de perto. O Remo tinha Dico, Rosemiro, tinha Dutra, Rui, Cuca, tinha Elias, Nena, Décio, Megue Mesquita, Roberto Caíta, Alcino, Peri, Nelinho. Nelinho era banco. Não, o Remo era um timaço. Mas o Paysandu tinha grandes jogadores também. Eu não estou vendo o TP, não. Eu estou falando aqui. Lembrança rápida, eu posso até vacilar. O Paysandu tinha grandes jogadores que eu vi também, né? Eu vi Adilson, eu vi Luizinho, tá entendendo? Eu vi jogadores como Chico Espina. Chico Espina já foi uma outra geração que o Paysandu começou a ganhar. Mas nos anos 70, tu é doido, só dava Remo. Tricampeão invicto, campeão daqui, da acolá, Ronaldo Passarinho, Manel Ribeiro. Não era fácil ganhar do Remo. Paysandu caindo os pedaços, não tinha nem... Teve um jogo de Remo e Paysandu, tudo para dizer por que é fiel. Eu vi. E eu quero chamar a torcida do Papão da Curuzu. Vocês vão deixar o Remo sozinho lá no G4? O Leão tá com tudo. G4, time bom, elenco bom.
E o Paysandu? Time... Matoso, mas aí os caras começam a negociação. Por Remo empatar com o Paysandu, dá uma olhada aqui, aí começa a listar os títulos. Torcedor não é nada. Pois é, mas tem que sair disso daí, pô. Tem que sair daí. E eu não vejo outra alternativa. O torcedor do Paysandu, fiel bicolor. Porque eu digo uma coisa para vocês. Eu vi um jogo em 1974 entre Clube do Remo e Paysandu, que naquele jogo todo mundo dizia hoje que o Remo vai à forra de 7-0. Um timaço o Remo. É doido, rapaz. Timaço. Timaço. E o Paysandu, mal e porcamente, conseguia botar 11 em campo. Eu me lembro que entrou o Joaquinzinho, era o lateral esquerdo que vinha do Castanhal. O Joaquim andava mais torto do que eu, coitado. Todo bronqueado da coluna. Não tem jeito, entra tu. Edmir, tá aí o meu querido doutor advogado Edmir do Tribunal de Contas hoje. Era lateral direito, o menino que vinha da base. Ele, do outro garoto que vinha da base. O Paysandu não tinha nem time para botar em campo, rapaz. Foi uma dificuldade danada. É hoje que o Leão dá de 7. Adivinha quanto terminou esse jogo? 0-0. E a Fiel lá. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que Fiel não surgiu ganhando Copa dos Campeões. Eu estava lá também acompanhando de perto. A Fiel não surgiu ganhando Boca, não. Surgiu aí, devendo Deus e o mundo. A Curuzu sendo chamado de chiqueirão. Era, pô. O pessoal se morde porque chama de Bucura. Bucura agora virou símbolo, né? Tu viu lá, um bucurão lá? É isso aí, esse é o torcedor. Eu estou chamando aqui porque eu não posso ver o Paysandu, nem Remo nem Paysandu. Graças ao Remo. Você sabia que a Copa Verde, tem gente que fala mal do Coronel Nunes, é um cara que merece respeito, só vão respeitar depois que ele morrer. Tá vendo aí ele? Sabe por que o nome dele tá aí? Porque era o único honesto que tinha naquele negócio ali da CBF. E os caras da imprensa, dirigente, ficavam sacaneando o coronel, porque eles falavam em tom debochado. Né? Porque bandido hoje é sinônimo de bacana, de ídolo, né? O cara, coronel, falava um coronel, tanto que tá lá, Coronel Nunes, mas falava em tom de deboche. Mas o cara era um coronel com galhardia, se formou, estudou, trabalhou. Desculpa eu estar falando isso. Criou a Copa Verde porque o Remo saiu em maio do campeonato. Você lembra quando o Remo era sem divisão? Era escroto. Eu lembro essas coisas que é para a gente não esquecer as dificuldades para não voltar para lá. Então eu não sou um mero contador de história, não, pô. Então eu não quero que o clube do Remo volte. Era escroto a torcida do Remo ficar sem divisão, né? E agora, vocês vão ver, a torcida do Paysandu vai gostar de ver o seu time na rabeira? Então a Fiel tem que ir para lá, cobrar do Luizinho, cobrar dos jogadores, incentivar, vaiar, criticar, não é violentar, não é agredir moralmente, é questionar, cobrar, bora, porra, levanta, vai para cima, tá entendendo? É jogador que fica lá com, pô, não, eu fico vendo umas cenas do futebol hoje em dia. Pai, o cara aponta o dedo, e o juiz para. Aí mostra a câmera 2. Aí o cara, porra, quer sacanear com um torcedor, com um cidadão que paga uma fortuna? Não é o caso do Paysandu, que não dá para ninguém fazer isso, né? Não dá para ninguém. Não, peraí, eu tenho que resenhar, vou botar uma matéria uma no rabo da outra. Mas eu tenho que dizer isso porque eu não posso ver o Paysandu nessa situação. E eu não tenho a melhor maneira. Minha querido Pingo, no bairro do Guamá. Minha querida Ediene, no bairro de Canudos. Meu querido Maicon Colares, tá entendendo? Lá no bairro da Terra Firme de Canudos. Meu querido Segadilha, lá no bairro da Pedreira. Tantos e tantos. Sabonete, foi remador pela turma, campeão Paysandu, que só ele, lá na cidade velha. Onde tiver um bicolor. Tem que incentivar, cobrar, questionar. Alô, Roger Aguilera. Tá entendendo? Frontini, que é o novo executivo, depois daquele cidadão que saiu daqui, que todo mundo não gostava dele, não sei o que de acha aquele cara fazia aqui, montou esse time do Paysandu. Então tá na hora de reagir, pô. Porque eu meter 2-0 no América, vira a câmera que é pra não ficar igual, senão nem eu vou me aguentar me ver daqui a pouco. Mas tá chorando, vão já botar eu chorando. Tô chorando, porque eu não aguento ver o campeão dos campeões assim.
Tá vendo como ele é paysandu? Não, bicho, eu tenho que defender o futebol do Pará. Mas tu tá de verde. É porque da outra vez que eu tava de verde, o paysandu ganhou. Tu é supersticioso? Não, mas na dúvida eu não arrisco. E como deu certo da outra vez, eu vim de verde de novo. Em homenagem à Amazônia, ao Matoso é verde, e ao Goiás que tá aí, que recupera o papão. Eu espero isso. Tá, viu, Fel? Bora pra cima. Gente, é o seguinte. Ai, Edinaldo, o homem do Ancelotti, de novo bronca na CBF. Vamos à matéria. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ordenou nesta quinta-feira a destituição do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, ao considerar que o acordo que o manteve no cargo é nulo devido a uma possível falsificação de assinatura. Embora tenha sido reeleito por unanimidade em março para dirigir a CBF no período 2026-2030, Edinaldo já havia sido suspenso temporariamente no final de 2023, depois que a Justiça anulou as eleições que o levaram à presidência. Somente as pressões da FIFA e da Conmebol, que ameaçaram impor punições esportivas ao Brasil, conseguiram recolocá-lo no cargo. Mas nesta quinta-feira o Tribunal de Justiça considerou nulo o acordo que ratificou todo esse processo. A decisão se deu em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários, o ex-presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes Lima, mais conhecido como Coronel Nunes. Questionado por jornalistas nesta quinta sobre se confiava na autenticidade da assinatura, Edinaldo disse ter certeza absoluta. O Coronel Nunes assinou com total convicção, respondeu o dirigente em Assunção, onde ocorre um congresso ordinário da FIFA. Ele fez essa afirmação antes de sair a sentença. A seleção brasileira tem 2 jogos importantes em junho, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai. Vocês viram como locutor? Essa matéria veio de lá, é geral essa matéria. Vocês viram? O ex-presidente Antônio Carlos Nunes, mais conhecido, parece noticiário policial, né? Você vê sobre a alcunha, vulgo, coronel, é uma função de destaque, respeitosa, que ocupa cargos importantes. Por exemplo, Coronel Costa Júnior, presidente do COPM, né? Clube dos Oficiais da Polícia Militar, que é da Casa Militar do governador Helder Barbalho, coronel que estão lá na Casa Militar do Lucas, são figuras que exercem, do Lula, são figuras que exercem papel, que estudaram para chegar até aí. Mas o deboche de alguns setores que existem, falava de uma forma jocosa até, mais conhecido, ou seja, fulano de tal dos Anzóis Pereira pega pinto na carreira, vulgo Zé Brocha, como se fosse o quê? Não, o Coronel Nunes, sabe por que ele ficou lá? Ricardo Teixeira foi afastado, Marinho foi preso, nem me lembro o nome do outro cara, teve outro cara que eu esqueci, também teve bronca, proibido de chegar na Europa, esse saiu daí porque ficou assediando a secretária lá na CBF, o Caboclo lá, Rogério Caboclo, esse que ficou aí bronqueado, o Coronel Nunes ficava lá porque era o único que era honesto, porra. Era o único que não tinha bronca contra ele, pô. Quer dizer, aí você debocha um cara como esse agora, já está com mais de 80 anos de idade, e não quer dizer, porque eu estou com 73, eu me sinto muito bem, eu posso falar muito bem. O que eu me irrito é com burrice. Aí eu fico, porra, tá ficando velho, fica aborrecido, olha o coração, velho, tá bem pra caramba. Aí a doutorada até disse, maneira, rapaz, tá bom, não acelera muito. Tá lá e assinou, agora vamos questionar, porque esse Heraldo, você meteu em bronca. Agora estão querendo relembrar, é igual eu. Um dia desse o presidente da CLEP me ligou, o Gesiel, Matoso, qual foi a última vez que tu foste presidente da Associação dos Cronistas? Tu te lembra? Eu digo, pô, nem lembro mais, cara. Não, mas por quê? Porque eu fui a última a declarar imposto de renda lá, por mais de 20 anos. Então a mesma coisa lembrar o Coronel Nunes, porque era o único honesto que tinha ali, pô. O resto foi tudo metido em bronca. E daí a outra, quer dizer, o cara é o que menos tem culpa, mas até o nome dele voltou agora, porque agora estão questionando se o cara estava ou não em boas condições mentais. E que me dizem que ele está muito bem, obrigado. E esse camarada, ele vai continuar ainda, não vai ver. Eu posso até me enganar. Bora ver o que é que o STF vai dizer, eu não me meto disso. Bora brincar de porrinha, final de semana, hoje é sexta-feira, seleção do Pará. Gente, eu fiz o seguinte... Eu só sei que o Ancelotti vai ficar de qualquer maneira. Vai ficar aí, segundo os homens que estão lá,
mas já tem ordem que o Sarney, o filho do ex-presidente Sarney, está lá como vice e que para fazer logo uma nova eleição. Mas, independente de qualquer coisa, o italiano que dirige o Real Madrid deve vir aqui para o Brasil dirigir o Screte brasileiro. Vamos ver como é que fica. A seleção paraense ainda continua, gente. A Federação Paraense de Futebol, no evento no início de semana, aliás, eu estive lá, em conjunto com a Funtelpa, saiu a sua seleção. Nós aqui também fizemos com a equipe, aqui internamente, escalamos uma seleção e bora lá. E também recebi até do Jair, eu pedi, Jair, manda a tua, porque eu conheço essa do Camisa 13, eu tenho uma simpatia muito grande, porque ela é a mais democrática. A da FPF, da Cultura, é feita por um grupo. É votação indireta, é colégio eleitoral. A nossa também por um grupo. Mas o do Camisa 13 foi por 2 milhões de votos. Aí tu tem que respeitar, pô. Mas bora lá, começa com o da FPF e o nosso daqui. Vai lá, MacGyver. Matoso, e no último dia 13, a Federação Paraense de Futebol, em cadeia com a TV Cultura, selecionaram os melhores do ano, os melhores jogadores do Campeonato Paraense temporada 2025. E a gente vai trazer para vocês quem foram os escolhidos da FPF e da Cultura. Veja bem, Marcelo Rangel no gol, Edilson na lateral direita do Paysandu, Reinaldo do Clube do Remo, Cláudio do Clube do Remo e o Sávio do Clube do Remo. Meio de campo, Caio Vinícius do Clube do Remo, Matheus Vargas do Paysandu, Jaderson do Clube do Remo. Na frente, Rossi do Paysandu, Nicolas do Paysandu, ambos artilheiros do campeonato, e também o Pedro Rocha da equipe do Clube do Remo. O técnico da temporada de 2025, segundo a Federação Paraense de Futebol e também a TV Cultura, foi o Daniel Paulista do Clube do Remo. Mas como nós somos enxeridos também, né, Matoso? Nós temos aquele teco de quem são os melhores do ano do É Pra Valer, segundo a produção aqui da nossa TV Grão-Pará. Vamos lá. Marcelo Rangel é o goleiro, ele que fez grandes defesas salvando o Clube do Remo ao longo da temporada. Na lateral direita, Edilson, do time do Paysandu. Na zaga, Luan Freitas, da equipe Bicolor, também xerifão ali. Reinaldo, do Clube do Remo, deu o título ao Leão Azul. E o Sávio na lateral esquerda, um dos melhores jogadores também do Clube do Remo. No meio de campo, Jaderson, que está se recuperando depois do jogo lá no primeiro Repar. O Vilela também foi um cão de guarda ali pelo Paysandu. O Vander, da equipe do Bragantino, um grande meio armador. E lá na frente, o PH, que jogava pelo Santa Rosa, hoje foi contratado pelo Clube do Remo, grande revelação do campeonato também. O Rossi, artilheiro da competição, com 6 gols e peça importante no ataque do Paysandu. E o Nicolas, também artilheiro do campeonato, com 6 gols fechando os 11. E o treinador, Inácio Neto, a grande revelação da competição, ao ver do É Pra Valer. E aí, torcedor? O Campeonato Paraense acabou, agora só no que vem, concorda ou discorda da lista do É Pra Valer? Qual lista tá batendo mais na tua opinião? Fala pra gente aí, inclusive nos comentários aqui no YouTube. Mas eu também recebi hoje de manhã, eu tentei ontem à noite, eu falei com o Lino Machado, não consegui com o Zari, mas hoje de manhãzinho cedo eu pedi, porra, Zari, eu queria do Camisa 13. Nós fizemos a entrevista aqui, como eu digo, algumas pessoas ainda me perguntam, mas eu fui o primeiro apresentador do Camisa 13, quando eu fui convidado pelo saudoso Ronaldo Porto, com aval do comandante lá da RBA, né, hoje o doutor Camilo Centeno, e em abril de 1991 eu comecei a apresentar o Camisa 13. Em 1993, no ano que eu saí, foi lançado o troféu Camisa 13. Aí eu saí do Camisa 13, entrou o Zaire Filho, que hoje faz com muito sucesso. Então eu tenho um carinho muito grande, porque eu acompanhava de perto essa manifestação do telespectador, do torcedor, e normalmente bate muito perto, 90% ou mais, daquilo que a gente entende como ideal. E o Zaire Filho me mandou. O troféu Camisa 13 terminou ontem com 2 milhões de votos. Não é mole não. Manda lá, Gadu. Goleiro,
Marcelo Rangel, Clube do Remo, 68.098 votos. Lateral, Edilson, Paysandu, 79.791 votos. Zagueiro, Quintana, Paysandu, 68.207 votos. Zagueiro, Klaus, Remo, 85.910 votos. Lateral, Sávio, Remo, 45.891 votos. Volante, Vilela, Paysandu, 68.809 votos. Volante, Pavani, Remo, 69.029 votos. Meia atacante, Jaderson, Remo, 83.095 votos. Meia atacante, Rossi, Paysandu, 77.867 votos. Atacante, Pedro Rocha, Remo, 57.342 votos. Atacante, Nicolas, Paysandu, 83.730 votos. Revelação, Cucri, do Águia de Marabá, 68.957 votos. Craque, Rossi, Paysandu, 53.773 votos. Técnico, Inácio Neto, Tunaluso, 52.337 votos. Preparador físico, Miranda Neto, Tunaluso, 67.080 votos. Árbitro, Marco José Almeida, 88.790 votos. Artilheiros, Rossi e Nicolas, Paysandu, 6 gols. Campeão paraense, Clube do Remo. Campeão do interior, Águia de Marabá. Olha, então é o seguinte, a gente juntou os três e fazendo a seleção. A gente faz aqui, porque a gente como torcedor, o futebol ele é muito assim. A seleção da FPF e Funtelpa, a seleção que a gente fez aqui, né? Claro que da seleção daqui eu perdi pelo menos em 3 posições, mas eu não vou dizer, né? Não vou dizer para não... Eu perdi mesmo, nos 2, eu não vou ser demagogo. Eu não apontei o PK, esse menino que o menino venceu aqui, eu não apontei porque eu não vi jogar. Agora está no Remo, mas o cara apareceu aí e está no Remo porque o cara é bom jogador. Então foi uma votação diferente do pessoal daqui. Eu não votei também no outro jogador do É Pra Valer, cadê? Foi o Vander, porque eu também não vi jogar. Então eu respeito, a votação é livre e democrática. E o resto foi tudo igual, tá certo? Basicamente, a gente viu algumas unanimidades, o caso do Sávio, do goleiro Marcelo Rangel, do Rossi, algumas unanimidades nós vimos aí, o Jaderson, tá certo? Isso aí não tem como você questionar. Mas quando eu espremi as 3 seleções, eu como super técnico aqui, né? Pedi pro Zaire, manda a tua, pedi pro Magaive, manda de vocês aqui do EPV e peguei o da federação. Aí eu fui aqui, eu não sou o Edinaldo Rodrigues, sou Edson Matoso do cara. Aí eu peguei goleiro, Marcelo Rangel, unanimidade, sem discussão. Lateral direito, arrebentou, Edilson do Paysandu. O zagueiro Klaus, arrebentou, unanimidade. O quarto zagueiro, houve empate entre Luan Freitas, o Reinaldo, teve o outro, o Quintana, nem apareceu aqui em relação nenhuma, nem na nossa. Nem na nossa ele apareceu, nem na nossa. Mas é o Quintana. Mas por que, Matoso, meu amigo, o torcedor tem que ser ouvido? Pô, o cara no troféu Camisa 13 teve 68 mil votos a ele. Foram 5 votos nossos. Foram o quê? Uns 20 lá da federação. Contra 68 do Camisa 13, tem discussão, pô. Quintana é o nome de homem, né? Então, Edilson, Klaus, Quintana e Sávio, esse também é unanimidade. Mas a única dúvida que tinha foi na quarta zaga. Mas o Quintana ganhou o critério que eu usei de desempate do Camisa 13. Foi votação popular, torcedor olhando, remistas e bicolores. O meio-campo, Jaderson, unanimidade, Vilela também, Pavan, foram 3 aqui, Jaderson, Vilela. Não tivemos um terceiro homem, mas eu usei como critério também o voto do torcedor. Os caras viram, Pavani é um bom jogador, estava na minha seleção, mas não apareceu aqui com a votação suficiente. Houve empate das 3 seleções, tanto da FPV, da Federação Paraense de Futebol, do EPV, que é o É Pra Valer, e do Camisa 13. Usei como critério de desempate do Camisa 13. 69 mil votos.
Escolha popular tem que ser o cidadão, o torcedor. Ai do técnico. Eu não gosto de ouvir as redes sociais. Eu não gosto de ouvir em rádio, nem ouve. Torcedor está lá em cima vendo, está olhando. Vocês estão bem aqui e depois do jogo é que vocês vão olhar o que o tal do analista de desempenho vai mandar para vocês. Não custa nada ouvir. Não custa nada ouvir as vozes da rua. Tá certo? Por não ouvirem as vozes da rua no Brasil, é que houve fraude no INSS e roubaram os aposentados e até agora estão doidinhos aí, não querem ouvir o povo, é o que dá. Não tem nada a ver, tem a ver sim. O dinheiro do povo, o povo aposentado, mas aposentado não paga, mas o filho do aposentado paga. Tá certo? E o aposentado continua pagando imposto. E no ataque, Rossi e Nicolas. É esse ataque. Os caras que fizeram mais gols no campeonato e mais o Pedro Rocha. Que eu tenho a impressão que o Pedro Rocha ele foi votado porque houve aquela coisa, o fato do Pedro Rocha estar arrebentando na Série B, tá certo? Mas não só por isso, ele tem sido um grande jogador. Então, no frigir dos ovos, Marcelo Rangel, Edilson, Klaus, Quintana e Sávio, Jaderson, Vilela e Pavani, Rossi, Nicolas e Pedro Rocha. É uma boa seleção. Técnico do ano. Pela FPF foi o Daniel Paulista, né? Que é bom dizer, chegou e até disse que reconhecia o trabalho do Rodrigues, do Santana, que deixou a base pronta e tal, ele tocou, deu o jeito dele. Foi um cara muito digno, Daniel. Mas houve a votação aqui pela nossa equipe, o Inácio Neto, contra o meu voto. Porra, Matoso, tu votaste contra? Porque eu me coloquei como suspeito. Por que suspeito? Conheço o Inácio desde menino. Sempre gostou de futebol, o pai dele, meu amigo, mãe dele, professora, conheço. Aí eu disse, não vou votar para depois não dizer que eu estou protegendo o cara. Mas eu perdi para a maioria por 4-1. Era o grupo daqui, 4-1. Mas em compensação, no troféu camisa 13, ele ganhou disparado, melhor técnico. Então pronto, eu fiquei mais à vontade. Inácio Neto. Ah, mas ele tirou em 4º lugar. Qual é o orçamento da Tuna? Qual foi o milagre que esse rapaz fez com a comissão técnica, inclusive o preparador físico que foi escolhido pelo torcedor, para te ver como o torcedor fica observando. Não é isso? Então o Inácio Neto está de parabéns e eu quero dizer mais uma para vocês como contador de história. Em 1974, o Paulinho de Almeida foi campeão, bicampeão paraense pelo Remo. Alô, Orlando Ruffey, grande historiador, revista. O vice-campeão foi o Sporting Clube do Pará. O melhor técnico do ano foi o técnico do Sporting. Então, por que não agora? Né? Então, o estrategista conseguiu empatar com o bicampeão paraense invicto. Não perdeu. Então, e o Inácio Neto é um nome respeitadíssimo, esse jovem rapaz, não apenas aqui, mas no mundo. Ele já é conhecido no mundo como campeão de futebol de salão colegial internacional. A próxima matéria. A Tuna. Fala em Tuna, Inácio Neto, Tuna, pega o Águia, a parada é indigesta. A Tuna é líder e o Águia é terceiro, o jogo vai ser em Marabá pela Série D. E tem duelo de paraenses pela Série D do Campeonato Brasileiro já nesse final de semana. Tuna e Águia se enfrentam em jogo válido pelo grupo A1 da Série D do Brasileirão. A Tuna, no Souza, no último jogo, encarou o tradicional Manaus, lá do Amazonas, e protagonizou uma de suas atuações mais sólidas na temporada. Com domínio territorial e controle do ritmo da partida, a equipe Cruz Maltina construiu uma vitória por 3-0, resultado que a colocou na liderança isolada do grupo com 9 pontos. Além do placar, a apresentação foi marcada pela maturidade coletiva e também pela eficiência nas oportunidades criadas. Já o Águia de Marabá, por sua vez, teve um compromisso exigente diante do Manauara, uma das equipes que também integra o G4 da chave. O time soube equilibrar as ações e administrou a pressão do adversário e garantiu o empate em 0-0. Com o resultado, o azulão chegou aos 8 pontos invicto após 4 partidas disputadas. Com os dois clubes em um bom momento, o próximo compromisso da rodada ganha contornos relevantes para a sequência da competição. Tuna e Águia de Marabá se enfrentam amanhã no Zinho Oliveira, em Marabá,
em duelo que reúne a representatividade do futebol paraense, mas também interesses diretos na parte de cima da tabela. Desde a última rodada, a CBF autorizou a transmissão da partida pelo clube mandante, ou seja, a partida terá torcida de peso acompanhando o seu desfecho. O encontro entre Tuna e Águia, as duas águias, será uma oportunidade para observar duas propostas de jogo distintas que até aqui têm se mostrado muito eficazes. De um lado, a retomada ofensiva da Lusa, de outro, a consistência e o equilíbrio do azulão. Eu sou MacGyver para o É Pra Valer. Jogo bom, jogo importante, Tuna é líder da competição. E nós aqui, vamos a Remo e Paysandu enfrentando de novo os goianos. Mas uma pergunta é que ainda as pessoas fazem. Eu já mostrei um pouquinho na matéria, mas estava muito envolvido com o Remo e Paysandu, tá certo? Na decisão do Parazão, a gente foi deixando um pouco, esperando um novo encontro de Paysandu e Goiás. E Matoso, o Thiago Menezes, aquele camarada da de Goiás, pagou a aposta. Pagou, nós mostramos o Pix, fui até lá com o Pix, bateu meu grande amigo Renato, meu querido amigo Bicolor, a minha querida professora Eveline Maia, que disse assim, eu disse, você como uma Bicolor, me diz onde é que eu faço a entrega dessas cestas básicas. E ela me indicou o time de futebol feminino do território do Quilombola, do Abacatal, em Ananindeua. E lá nós fomos fazer a entrega das cestas básicas que nós ganhamos da aposta, quando o Papão foi penta da Copa Verde. Vamos lá. Fala, Olha só o que disse o amigo Edson Matoso. Edson Matoso, né, lá da imprensa paraense, se dirigindo diretamente à minha pessoa. Veja só, 1h28 da tarde. Põe na tela. Olha aí. Dizer pra ti que falou que o Paysandu é mucura. Você sabe o que mucura gosta? Olha, melhor momento de ontem, o Paysandu teve chance de sair ontem, viu? O Bocão de Goiás. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Bocão de Goiás. Estava já pronto para gravar o vídeo. Não vou falar agora, vou esperar o segundo jogo. Mas eu só quero dizer para vocês aí que ficam sacaneando o Paysandu, esse negócio de mucura e leô é brincadeira dos caras daqui. Sim. Tá? O pessoal do Paysandu chama o leão de leô e o pessoal do Paysandu, do Remo, chama o Paysandu de mucura. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu não chamo a minha mulher de mucura e nem ela me chama de leoa. Justamente. Uma coisa, outra coisa, né? Isso é uma brincadeira aqui. Agora Sim. eu quero dizer pra ti que falou que o Paysandu é mucura. Você sabe o que mucura gosta? O quê? O que a mucura gosta? Mucura gosta de comer galo, carijó. O que mais? Quer saber de mais uma coisa para não falar? Mais uma, só Conta, pra E terminar. gosta de periquito. Ah, é? Muito bem. Presta bem atenção. E tô vocês prestando. escaparam ontem de ser papado. Bora. E o Goiás bate na decisão da Copa Verde. Se isso acontecer aqui do jeito que eu tô prevendo, você me manda 10 cestas básicas, a gente escolhe aqui, né, um instituto de caridade, um instituto filantrópico aqui de Goiânia, e eu faço a doação das cestas. A aposta tá feita, Edson Matoso, é pra você que eu tô falando, tô citando teu nome aqui. Bora Papão, ainda dá. Recebe, pode ser o último lance. Rossi fez o levantamento, a bola vai passando o Nicolas. Cavallari, gol! Voltando agora, Vilela. Pode ser o Papão, pode ser o campeão agora. Lá vai, Leandro Vilela. Atirou, apontou. Matoso ganhou a aposta, agora tem que trocar a cesta, Matoso. Pois é, MacGyver, isso é uma experiência nova para mim, né? A gente sempre acha que acabou, mas não acaba, a vida sempre recomeça. Então, para te ver de uma situação que começou tensa, da aposta, né? Do desafio, da rivalidade do futebol do Pará com Goiás, naquela disputa Paysandu e Goiás da Copa Verde, acabou virando uma situação de bom relacionamento a partir do jornalista lá da Band News, o Thiago Menezes, que perdeu a aposta, honrou a parte dele, vamos honrar a nossa. E aqui a gente está vindo pela primeira vez na área do Quilombola do Abacatal
e Ananindeua, onde tem um time de futebol feminino. Nós contamos aí com o apoio até do próprio pessoal do supermercado, que deu um desconto lá, o pessoal do Mix, Atacarejo, deu um desconto de 10, a gente conseguiu 14 cestas. O futebol não é só uma bola no fundo do barbante ou uma gritaria. O futebol é rivalidade, mas acima de tudo é feito por pessoas. Nós precisamos trabalhar essa ideia do futebol, incluindo todas as pessoas em todas as suas formas de existir. Faltou na matéria aí a entrega das cestas, né? Porque eu não vi. Porque eu, como telespectador, vou perguntar, mas cadê entregando a cesta? A edição aí, desculpa, né? Faltou entregar a cesta, né? Nós fomos lá. Vou ter que mostrar outro dia, porque foi entregue as cestas. Eu já estou cobrando aqui. Existe uma figura no jornalismo chamada de ombudsman. É antigo. É aquele cara que é o fiscal do cidadão junto às empresas de comunicação. Eu não sei se tem isso hoje. Dá isso, não dá aquilo, está errado isso, está errado aquilo. Então eu já estou cobrando no ar, porque faltou a cena em que a gente entrega as cestas para as mulheres lá do Quilombola. Vamos ter que mostrar isso na segunda-feira, amigo. Porque eu sou enjoado, sou mesmo. Bora lá, papá. Por falar em Paysandu e Goiás, rapaz, Papão e o Goiás, ninguém quis falar no Paysandu. Depois do vexame, porque é um vexame, dando de 2-0 o time vai, pô, deixa empatar. Mas vamos à matéria do Paysandu e Goiás, neste domingo aqui em Belém. E teremos mais um duelo entre Paysandu e Goiás. As duas equipes já se enfrentaram em 2 jogos válidos pelas finais da Copa Verde. Agora, a situação é diferente. O jogo é válido pela Série B do Campeonato Brasileiro desse ano. O Paysandu numa posição completamente desconfortável, ali na zona do rebaixamento. Já o Goiás liderando a competição. São condições opostas que ambas equipes enfrentam nesse momento. O Paysandu queria trazer o jogo para Acuruzu. Infelizmente, a CBF indeferiu o pedido para jogar no vovô da cidade. O clube bicolor não conseguiu levar o jogo para seus domínios por conta da CBF ter recusado laudos em tempo hábil. Além disso, segundo consta no regulamento específico da competição, desse caso do Campeonato Brasileiro desse ano, os clubes devem solicitar mudança de local das partidas com antecedência mínima de 10 dias da data originalmente marcada para o jogo. Sendo assim, Paysandu e Goiás está confirmado para ser no Mangueirão, em Belém, no domingo, dia 18, às 18h30. Com isso, o Lobo só deve voltar a jogar na Acuruzu no próximo dia 2 de junho contra o Criciúma, em jogo válido pela 9ª rodada da Segundona. O Paysandu precisa vencer o jogo para poder sair da zona do rebaixamento. E o Goiás quer a revanche depois de ter perdido a final da Copa Verde para a equipe bicolor. Eu sou MacGyver para o É Pra Valer. Revanche? Não vai não. Não vai não. Tá certo? Bicolores, os remistas estão dizendo que o Mangueirão é a casa do leão. Mas eu posso dizer, lembrando aquele grupo sensacional chamado Casa Worship, né? A casa é sua também. Vai lá, fiel. Paysandu precisa. Por falar em leão, é mais um goiano no caminho dos paraenses. O Clube do Remo vai a Goiânia enfrentar a forte equipe do Atlético Goianiense. Esse jogo mais uma vez mostrou a força do nosso grupo, né? Quem tem entrado tem dado conta do recado. Vocês acompanham o dia a dia aqui dos treinamentos, a gente vê, vocês vê a competitividade, né? Uma briga sadia, e quem ganha com isso é o Remo. Porque todos querem jogar e a gente está vivendo jogo a jogo. A gente vai para cada jogo como se fosse a final. Sempre o próximo jogo é o mais importante. E a gente fazendo o que a gente tem feito nesses jogos, tenho certeza que a gente vai conquistar coisas grandes, se Deus quiser. Esse rapaz foi o que fez o segundo gol. Aquele que o menino Massadinho, não, que é o narrador da ESPN disse Massadinho, foi o Cadu. Cadu já é tão pouco de jogador paraense, quando o cara mete a bola, o cara ainda não fala o nome do jogador. Mas eu vou encher o saco. Eu vou. Enquanto eu estiver aqui, eu vou cobrar a vinda, a volta de jogadores daqui, nos nossos times daqui.
Remo e Paysandu não podem apenas vestir 30, 40 jogadores que vêm de fora. Tem que vestir jogadores também daqui, da base do interior. Como vestiram na Copa dos Campeões, como vestiram quando foram campeão da Série C, da Série B, etc, etc. Tá certo? Como vestiram quando o Remo ganhou o Flamengo pela primeira vez no Maracanã. 4 zagueiros daqui. É um absurdo nós não termos mais jogadores daqui. Um abraço. Bora, Papão, contra o Goiás, fiel. Bora invadir o Mangueirão. Leão, que tal? Invicto de novo, não custa nada, né? Até a segunda.